Senhor presidente, vereador Arildo Lima Júnior, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, servidores públicos, aqueles que acompanham os trabalhos pelos veículos de comunicação. Primeiramente, eu gostaria de, como eu vou tratar de um assunto, mas eu gostaria de ser solidário com a fala do vereador Moisés Rossi, porque tem algumas coisas que são extremamente simbólicas, né? No momento de crise de natureza econômica, quem tem que dar o exemplo é aquele que propõe apertar a cintura de outros. Então são R$4.000 em uma secretaria, R$15.000 no zoológico, R$19.000 em outras secretarias, enfim. Eu acredito que, ao invés de fazer esses aluguéis, poderia se investir, por exemplo, numa questão central para os servidores. Melhorar as condições de trabalho, fornecer equipamento de proteção individual, investir no SESMIT da própria prefeitura, para que os servidores pudessem trabalhar em melhores condições. Mas, enfim, essas decisões são decisões que muitas vezes se chocam com a prática, né? E empresário que quer investir na cidade não está preocupado com a prataria da secretaria, está preocupado com outras coisas. Se o investimento que ele vai fazer numa cidade vai lhe dar o retorno, dentro de uma sociedade de mercado, daquilo que ele se propõe a fazer. Mas eu vou tratar de um tema que, essa semana, esteve na ordem do dia e que mexe substancialmente com a vida de milhões e milhões de trabalhadores. Gostaria de solicitar da TV Câmara que colocasse no ar uma pequena explicação sobre o projeto de lei 4330, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que institui no Brasil a terceirização ampla, geral e restrita, que faz com que as relações de trabalho no país regridam há 73 anos. Então, eu gostaria que a TV Câmara passasse esse vídeo e, a partir daí, nós vamos fazer um diálogo direto com a população, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Bauru. Eu quero dar um exemplo concreto sobre o tema que nós estamos votando em Brasília, que é o projeto de lei 4330 sobre a terceirização. O que é a terceirização? Nós temos uma atividade fim e atividade meio. A atividade fim no banco é o caixa, atender o usuário, o cliente, a indústria, o empresário que vem lá fazer as contas do banco. A atividade meio é ter segurança, é ter limpeza, é ter o cafezinho. Na fábrica é o metalúrgico trabalhando lá. E os outros serviços são atividades meio, mas a principal atividade é a atividade fim. É o professor na sala de aula, é o comerciário dentro de um comércio. Essas atividades, no nosso entender, não podem ser terceirizadas. E é exatamente este exemplo que eu quero dar. Se nós temos hoje em torno de 45 milhões de brasileiros assalariados, 33 destes, aproximadamente, são contratados diretamente por parte dos patrões. E em torno de 12 milhões já são terceirizados. O que está em debate não é nós regulamentarmos os terceirizados para que eles possam participar do dissídio, para que eles tenham salários iguais aos que estão contratados diretos, para que eles tenham capacitação em outros temas. Não. O que está no centro do debate é fazer com que estes 33 milhões possam também ser terceirizados. Então o patrão vai repassar o recurso, em vez de pagar direto o seu trabalhador, vai passar para uma empresa terceirizada. E aí eu te pergunto, este lucro da terceirizada vai descontar de onde? É óbvio que vai descontar do trabalhador. Este é o tema central do debate.
E o que acontece com o salário conforme o estudo do Diese? O terceirizado recebe 27,1% a menos do que o contratado direto. Se formos olhar os dados da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados, a cada 10 acidentes de trabalho, sabem quantas acontecem na terceirizada? 8. Quase todos. E as mortes nos acidentes de trabalho, a cada 5, 4 acontecem na terceirizada. Então o que é terceirização? Um exemplo concreto. É menos salário, é mais acidentes de trabalho e é mais mortes. Por isso que nós não podemos aceitar a votação da 4330. É rasgar o que o Getúlio fez da CLT, é rasgar a história dos trabalhadores. Nós colocamos esse vídeo, que é um vídeo bem simples, para demonstrar que existem milhões de motivos, centenas de motivos, para que os trabalhadores, as trabalhadoras, para que a juventude saiam às ruas. Eu queria me dirigir, particularmente, à maioria esmagadora da população de Bauru, de trabalhadores, trabalhadoras, homens e mulheres, que têm carteira assinada, para que no próximo dia 15, nós possamos ganhar as ruas e dizer que nós não aceitamos que as condições de trabalho sejam precarizadas. Porque é continuar dessa forma, com esse atraque brutal do patronato, nesse momento de crise do capitalismo, nós podemos correr alguns riscos. Por exemplo, alguém sugerir o fim da lei do sesquisagenário. Para combinar, como existe um ataque brutal à juventude pobre, trabalhadora e negra, podem sugerir também o fim da lei do ventre livre. E num espaço brutal de debate dentro da sociedade, podem propor o fim da Lei Áurea. Se isso não satisfazer a sanha de lucro do patronato, dos grandes empresários, eles podem propor também a solução final, buscando o exemplo de Himmler, do Terceiro Reich. Porque o que se faz com esse projeto de lei é um ataque brutal a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Dos 60 deputados federais do estado de São Paulo, 42 votaram a favor da precarização das condições de trabalho. E isso é muito simples explicar, vereador Arildo. É um debate que nós vamos ter que fazer com muita profundidade. Por exemplo, um trabalhador da Tilibra, quando vai trabalhar na Tilibra, tem a carteira assinada na Tilibra. Se esse projeto for aprovado, não mais. Os jornalistas que estão aqui, quando são contratados por uma rádio, por um jornal aqui da cidade de Bauru, ou outro local, na carteira está registrado a empresa que o contrata. Se esse projeto passar, não mais. Vão ganhar salários menores, vão ter direitos reduzidos. E isso tem uma lógica. É a lógica de preservar o que a gente chama, num momento de crise, o lucro do capital. Nesse debate, nós temos que apresentar uma reivindicação à presidente Dilma. Não adianta discutir emendas. Esse projeto não pode receber nenhuma emenda. A presidente tem que vetar esse projeto. E se o Congresso derrubar o veto, a classe trabalhadora tem que parar o país. Parar o país para defender os seus direitos, inclusive os servidores públicos. Porque esse projeto também ataca uma grande conquista dos servidores públicos. Abre a possibilidade de privatizar, por exemplo, terceirizar atividades da Indurb. Como a atividade do lixo, muito bem citada pelo vereador Moisés Rossi,
que foi um imbróglio que teve na cidade de Bauru quando da eleição do prefeito Tuga Angerani. Para concluir, senhor presidente, contando com a generosidade de Vossa Excelência, eu gostaria de convidar todos os trabalhadores e trabalhadoras para o ato que nós vamos realizar quarta-feira, às 16 horas, aqui na Câmara Municipal, para explicar pacientemente para as pessoas o que é esse projeto de terceirização que reduz e acaba com a maioria dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Muito obrigado pela tolerância.